Olá pessoal, meu nome é Henrique Gami, eu sou farmacêutico. Vamos conversar um pouquinho sobre suplementos para atividade aeróbia, né? Mas antes de falar de suplementos especificamente, vamos conversar um pouquinho sobre o metabolismo. Bom, vamos começar lá na fibra muscular, onde você tem a ligação actina-miosina e o encurtamento no sarcomérico, né? E faz a contração. E depois você tem um relaxamento. Para contração e relaxamento, você gasta energia. E quem fornece essa energia lá? O trifosfato de adenosina, que é quebrado via ATPase, é uma hidrólise, né? E na presença de cálcio, você tem a contração, a ligação da miosina com a actina, que é associada à contração muscular. E o desligamento é associado a relaxamento muscular. O cálcio é liberado pelo seu retículo sarcoplasmático, estimulado, né, pelo sistema nervoso, e aí você tem o cálcio mais a energia fazendo a contração. Aí você pega o trifosfato de adenosina, quebra ele, né, gerando energia, e aí como substrato você obtém o difosfato de adenosina, o ADP, mais fosfato inorgânico, mais o protohidrogênio. Muito bem, essa reação acontece lá na sua miofibrilha. Esse difosfato de adenosina, ele geralmente é refeito, né? Ele volta para trifosfato de adenosina, e aqui está a reação. O difosfato de adenosina pega, né, o fosfato da creatina fosfato, mais o protohidrogênio que foi gerado na reação, e gera o ATP, que é a trifosfato de adenosina, mais a creatina. Essa creatina ela é refosforilada, né? Como nós estamos falando de metabolismo oxidativo, ele será refosforilado em parte no citoplasma, porque o metabolismo oxidativo da glicose parte da premissa, se você está usando ele, você sempre usa, né? Parte da premissa que você faz primeiro a glicólise anaeróbia. Depois da continuação da glicólise anaeróbia, é o metabolismo oxidativo da glicose, que acontece na mitocôndria. Ou você refaz a energia via oxidação de ácido graxo. Mas o que importa é que você refaz o ATP lá, né, onde ele é gerado, que seja no citoplasma, que seja na mitocôndria, e fosforila novamente a creatina e ela está prontinha para pegar esse difosfato de adenosina aqui e regenerá-lo, fazendo ATP. E aí você tem esse ciclo. Como você consome o protohidrogênio aqui e aqui, né, você só tem o fosfato inorgânico que é liberado, mas esse fosfato inorgânico ele é captado e aqui na frente você usa ele, né? Porque você reconecta o fosfato inorgânico no ADP. Então, por exemplo, você tem aqui o seu ADP, né? E aqui faltou, né? Mais o fosfato inorgânico, então ADP, 36 ADPs mais 36 fosfatos inorgânicos, vão fazer 36 ATPs, gastando, né, a energia gerada aqui especificamente no caminho da glicose anaeróbia, mais a cadeia de transporte de elétrons, que tem a ver com aquela carga de elétrons que atravessa a membrana via proteínas acopladoras, né, e gera aquela alteração de carga eletrostática que gera calor, que refaz o trifosfato de adenosina. Esse ATP gerado aqui, ele doará esse fosfato para a creatina, fazendo novamente creatina fosfato, que vai refazer o ATP aqui na miofibrilha. Muito bem, caso você não refaça esse ATP na velocidade suficiente, o seu corpo precisa fazer a contração muscular e o gasto de energia, você pode pegar dois ADPs e fazer um ATP mais um AMP. Esse AMP ele não volta para ADP e muito menos para ATP. Né? O AMP, quando é gerado, ele sinaliza, né, para a biogênese mitocondrial, mas ele também é degradado, e aí o resultado da degradação é o ácido úrico. Nesse processo, você gera radicais livres, né? O radical livre superóxido, e o protohidrogênio é associado à fadiga ácida, né? O fosfato inorgânico é associado à relação com o cálcio, e aí diminui o cálcio também gera fadiga, e a degradação do monofosfato de adenosina gera radicais livres que em grande quantidade geram fadiga também. Então aqui você tem três motivos de fadiga muscular. Se o seu metabolismo processa bem processado, você não vai ter essa fadiga tão proeminente assim. O único motivo da fadiga que você não consegue fazer desaparecer, né, é o fosfato inorgânico. Apesar de que quando você refaz ele aqui embaixo, você utiliza ele, né? Então, você pega o glicogênio e pode quebrar esse glicogênio. Na glicose anaeróbia, você quebra o glicogênio, faz a glicose 6-fosfato e faz 3 ATPs. 2 a 3, né? Depende de como você está usando.
você refaz o ATP, você refaz o trifosfato de adenosina a partir do difosfato de adenosina. Então você pega os ATPs que você gastou e refaz consumindo fosfato inorgânico. Então está faltando fosfato inorgânico aqui. Muito bem, quando você usa o oxigênio, e o metabolismo é aeróbio exatamente porque você precisa do oxigênio, você começa pelo anaeróbio, na glicose, né, faz esse caminho aqui, e depois você termina ele na mitocôndria. E aí você termina com uma glicose gerando 36 ATPs. Quando você faz em grande quantidade o metabolismo anaeróbio, porque sei lá, falta oxigênio, por exemplo, você gera o piruvato como intermediário. O piruvato será metabolizado pela desidrogenase lática, né, e vai gerar o lactato. O lactato, na verdade, ele gera o ácido lático, mas como o ácido lático ioniza, ele forma 2 lactatos mais 2 protohidrogênio. Muito bem, se você chega até o final, o que vai acontecer com você? Você pega a glicose, faz seus 36 ATPs, e aí como resultado final você tem a geração de CO2 e água. A outra opção de você gerar energia no metabolismo oxidativo é você oxidar ácidos graxos, né? E a oxidação de ácidos graxos parte da premissa que você pega um ácido graxo lá no tecido adiposo, leva ele via carreado pela albumina até o músculo. Lá no músculo ele entra no músculo e é transportado para dentro da mitocôndria pela carnitina. E lá dentro da mitocôndria ele vai desligar da carnitina, ligar na coenzimar, fazendo, por exemplo, a palmitoil coenzimar, no caso o palmitato. Sofrerá beta-oxidação, gerará acetilcoenzimar. Acetilcoenzimar será usado no ciclo de Krebs para você fazer NADH, FADH2 e GTP. E na cadeia de transporte elétrico você vai refazer o seu ATP a partir do ADP. Aí acontece dentro da mitocôndria e o palmitato, por exemplo, pode gerar 130 ATPs. Esses 130 ATPs fosforilarão a creatina para gerar creatina fosfato, que será carreada até onde você está contraindo o músculo para refazer o seu ADP, né? Então você vai refazer seu ATP do músculo usando essa energia gerada aqui. Então você precisa de creatina para você funcionar bem, né? Esse é um outro substrato. Se você gera muita acidez, você pode gerar fadiga. Nesse caso especificamente, os tamponantes ajudam você a melhorar o seu rendimento, né? Tamponantes, por exemplo, carbonato de sódio e a carnosina, né? Outro dado interessante, né, é que você pode melhorar a perfusão sanguínea, porque você está usando oxigênio. Quanto mais oxigênio chegar, melhor você vai fazer esse metabolismo, porque se você tiver hipóxia, aí você vai caminhar para o glicose anaeróbia, aí você vai gerar mais protohidrogênio e você pode ter a fadiga, mas aí o tamponante vai te ajudar. Então você começa a pensar assim, pô, mas então peraí, a betalanina, que gera carnosina, vai funcionar como tamponante, mas ele só vai funcionar se você tiver fadiga ácida. Se você não tiver fadiga ácida, ele não vai funcionar, né? Então esse é um ponto fundamental. Pensa também que essa reação de fosforilação, de transporte de fosfato, né, precisa de magnésio. Se você tiver falta de magnésio, você não fará esse caminho a contento. Então magnésio é outro suplemento que você precisa. Você não pode ter falta de coenzimas, né? Então pensa assim, eu não posso ter falta de magnésio, eu não posso ter falta de B2 nem de B3, eu não posso ter falta de B5, eu não posso ter falta de B1, nem ácido lipoico, né? Nem coenzima Q10, que é importante na cadeia de transporte de elétrons, e eu não posso ter falta de carnitina. E aí também você não pode ter falta de creatina. Se faltar, sua produção de energia será insuficiente, né? Bom, então é mais ou menos assim que acontece. Você pega a glicose, gera o piruvato pode ir até lactato, esse lactato pode ser até usado pelo seu próprio músculo e gerar piruvato de novo e rodar o ciclo de Krebs, via acetilcoenzimar. E aí nesse ciclo de Krebs, né, você vai fazer NADH-FDH2, que na cadeia de transporte elétrico você usará para refazer seu trifosfato de adenosina. Quando você gera muito AMP, monofosfato de adenosina, você gera o nosso famoso ácido úrico, pela degradação. Então aqui está a reação, né? O ATP virando ADP, libera energia para a contração muscular, a creatina fosfato doa energia para o ADP refazer o ATP, e ela vira só a creatina que depois é refeita usando a energia de outro ATP, que pode ser um ATP gerado na mitocôndria ou que pode ser um ATP gerado na glicólise anaeróbia, né? E aí, se você não regenera isso, você gera o AMP.
o AMP será degradado para ácido úrico. Só que quando o seu AMP degradar para ácido úrico, ele fará radicais livres. E o radical livre pode gerar fadiga muscular. E aí, se você der o antioxidante no momento correto, você pode aumentar, né, esse efeito, melhorar a função muscular. Só que o radical livre em pequena quantidade, ele melhora a liberação de cálcio retículo sarcoplasmático e melhora a contração muscular. Ele vai ter problemas em excesso. Muito bem, esse AMP é um sinalizante para a biogênese mitocondrial. Então, quando o seu corpo olha que tem muito AMP sendo gerado, ele fala assim, nossa, eu preciso fazer mais mitocôndria. No aeróbio, tanto no aeróbio quanto no anaeróbio, o monofosfato de adenosina ativa a MPK. A MPK é associada a quê? Adaptação metabólica, gerando estímulo nuclear para a produção de Stefan, que vai fazer com que você tenha a fissão mitocondrial. Então você vai estimular esse caminho metabólico, o próprio cálcio também via calmodulina estimula a MPK, e aí você vai ter a MPK gerando esse caminho de biogênese mitocondrial, adaptando seu metabolismo. O ácido graxo também segue esse caminho de metabolismo para geração de energia. Então você pode usar, por exemplo, a glicose ou ácido graxo nesse mecanismo como um todo e gerar ATP. A adaptação, geralmente, quando você tem a liberação de cálcio ou quando você tem o AMP aumentado. Na atividade física, quando você contrai seu músculo, você consome ATP. Então, você consome ATP e para refazer esse ATP, você consome oxigênio, né? Esse oxigênio chega pela sua arteríola. Então, dilatar a artéria, aumentando a produção de óxido nítrico, é uma forma de aumentar a sua perfusão. Geralmente, a norepinefrina, por atuar melhor no receptor beta, né, quando é liberada, ela dilata a sua artéria profunda e contrai sua artéria superficial. Quando você tem esse caminho metabólico, você gera mais ATP porque o seu aporte de oxigênio está perfeito. Só que sempre que você faz uma atividade física, você refaz seu ATP, gasta seu ATP, você gera energia. Que tipo de energia? Térmica. Se você não perde o calor, você tem uma queda de rendimento. Você aumenta a temperatura corporal e você precisa perder calor. E como é que você perde calor? Suando, né? Perdendo água. Então a desidratação é outro fator de diminuição de rendimento. Se você repor água com eletrólitos, porque você perde eletrólitos também, você mantém o rendimento do paciente. À medida que ele perde água, o rendimento dele tende a cair. Mas a atividade física gastando ATP gerando AMP, ativa a MPK, e aí você tem a ativação do sirtuína 1, que é um outro caminho para estimular a biogênese mitocondrial. Então, o radical livre, né, pode atuar gerando também biogênese mitocondrial nesse caminho metabólico, mas nesse caso especificamente a água vai funcionar se você estiver desidratado. Se você não estiver desidratado, a água mais eletrólitos não funcionará. Então sempre tem que analisar exatamente essa demanda metabólica, ou seja, você precisa, você vai ter benefício. Você não precisa, você não terá benefício. Então quando você faz esse exercício físico, você gasta seu NADH. Por quê? Porque lá, né, na cadeia de transporte de elétrons, você usa o NADH e faz NAD+. Toda vez que o seu NAD+ sobe, você ativa o caminho da sirtuína 1, sirtuína 3. Principalmente a 2, existe uma certa dúvida se estimula, né? Se eu estimular a sirtuína 2, eu aumento a produção de proteínas associadas à estrutura do citoesqueleto. Se eu produzir sirtuína 1, eu ativo a sinalização que aumenta a PPR-alfa, que aumenta a captação de ácidos graxos e a sua oxidação, né? E o aumento da lipogênese para aumentar a produção de energia e o armazenamento, e estimula o PGC1-alfa, né? Gerando biogênese mitocondrial principalmente. Se eu ativar a sirtuína 3, eu tenho um aumento da beta-oxidação, ciclo do ácido cítrico, né? O aumento da capacidade de antioxidante via aumento de SOD2, e aí eu tenho o aumento da fator de transcrição FOX3A. Então você tem essa adaptação metabólica e, de forma interessante, o balanço ou o desbalanço NAD+/NADH estimula a biogênese mitocondrial, estimula o metabolismo oxidativo. Então, essas são as adaptações que você tem. Então, o aumento do cálcio liberado pelo retículo sarcoplasmático é um dos fatores que geram uma adaptação metabólica para melhora do desempenho. Melhora quando? Melhora na próxima atividade física, porque você induzirá a biogênese mitocondrial no seu paciente, né? E aí você tem o exercício como estimulante da biogênese mitocondrial e o exercício físico como estimulante da angiogênese. Por quê?
para chegar mais oxigênio, para que a sua mitocôndria funcione melhor. Por quê? Porque você está fazendo uma atividade física oxidativa. Dilatar a artéria, então, pode ser interessante. Por isso que muitas vezes o uso do nitrato, né, que vai se converter ao óxido desde que haja acidez no seu corpo, particularmente no seu músculo, vai melhorar a perfusão. Mas, por exemplo, alguns polifenóis que induzem a produção de óxido nítrico podem melhorar a sua perfusão também, assim como pode ter efeito antioxidante. Então existem vários caminhos metabólicos pelo qual um suplemento pode funcionar em você. Ele vai fazer o quê? Quando você usa um suplemento dietético, você vai ter a sinalização da atividade física potencializada, né? Mas se você usar de forma errada, você pode ter até a diminuição. O que você faz? Quando você faz uma atividade física, o que você quer é o quê? Melhorar o seu rendimento cada vez mais. Isso advém do que a gente chama de adaptação metabólica ao treino. A atividade física é o estímulo. O suplemento é o apoiador desse estímulo que você tem. Só que se você fizer de forma errada, ele vai diminuir essa sinalização. Se você fizer de forma correta, ele vai aumentar a sinalização. E depende da atividade física que você faz, você tem um resultado, né? E se você souber suplementar, você terá o benefício do seu paciente. Então existem inúmeros suplementos que são associados à melhora da performance do paciente, né? Então começa a pensar assim, bicarbonato. O bicarbonato é um tamponante, ele só vai funcionar se você tiver a acidose como fator de diminuição de rendimento. Isso só funciona quando você faz quebra da ATP ou glicólise anaeróbia e seu metabolismo está imperfeito. Então só vai funcionar se você gerar acidose. Se você não gerar acidose, não vai funcionar. Betalanina. A betalanina vai funcionar, vai fazer carnosina no seu corpo, mas ele é um tamponante. Também só vai funcionar se você estiver fazendo acidose. Se você não fizer acidose, ele não funciona. O nitrato. O nitrato ele vai ser reduzido para óxido nítrico. Para ser reduzido, você precisa ter algumas necessidades metabólicas lá no seu músculo. Primeiro, a acidose. Segundo, qualquer molécula redutora, por exemplo, um polifenol ou uma vitamina C. E aí o nitrato vai virar óxido nítrico e vai dilatar a sua artéria. Se você gera acidose, essa acidose vai converter o nitrato para nitrito. O nitrito vai estimular o metabolismo mitocondrial, mas o nitrito pode ser reduzido a óxido nítrico que vai dilatar a sua artéria. E aí você vai ter um benefício. Aí, particularmente, se você fizer a conversão do nitrato para óxido nítrico, você tem um benefício. A cafeína. A cafeína gerará um estímulo no seu sistema nervoso central, trabalhará no metabolismo do AMP cíclico, melhorando o desempenho físico, aumentando a oxidação de gordura e de carboidrato, né? E também terá um efeito na liberação de cálcio retículo sarcoplasmático. Então a cafeína, antes da atividade física, vai trazer um benefício ao seu paciente. Creatina. A creatina vai funcionar? Vai. A creatina vai funcionar se você tiver falta de creatina para transportar a energia de onde ele é gerada para onde ele é gasta. Se você tiver creatina suficiente no seu corpo, e eu não estou dizendo que você tem, mas que você pode ter, né, você não vai ter benefício. Então você não vai ter um efeito bom da creatina. Mas se você tiver deficiência de creatina, ela aumentará seu rendimento com certeza. Antioxidantes, né? Se o estresse oxidativo, os radicais livres, penalizarem o seu resultado, seu benefício, sua atividade física, sua contração muscular, se os radicais livres gerarem fadiga, por exemplo, você terá benefício do antioxidante. Mas o radical livre gerado em excesso pode ser combatido pelo antioxidante, diminuindo, por exemplo, o processo inflamatório, porque o radical livre gerado também pode agredir sua membrana. E aí você pode ter um benefício também no seu paciente a longo prazo, que você não vê no rendimento, mas vê em marcadores de inflamação. Aqui você tem também, né, o chá verde. O chá verde tem dois efeitos, né? O green tea, o galactocatequina estimula a liberação de norepinefrina no cérebro, inibindo a CUNT, né? A catecolamina ortometiltransferase. E você tem então o aumento do sinal de norepinefrina, que estimula o metabolismo oxidativo. E aí você tem um benefício, a mesma coisa por resveratrol, né? E aí esses produtos vão melhorar o metabolismo oxidativo, melhorar a perfusão sanguínea. Aí você vai ter o quê? Um aumento do gasto do NADH, um aumento do gasto do ATP, um aumento da relação NAD+, NADH, um aumento da relação AMP-ATP. Isso vai estimular MPK, sirtuina 1, PGC1-alfa, biogênese mitocondrial. Como resultado final, você terá mais mitocôndrias para a próxima atividade física.
Então, essas moléculas têm benefício? Tem, claro que tem, se você souber usar, né? Então, a gente entende que se você sabe usar, você obtém um resultado. A contração muscular depende, a contração muscular ela vai depender da liberação de cálcio. Cálcio de onde? No retículo sarcoplasmático. Esse cálcio vai estimular a MPK, né, aumentando a biogênese mitocondrial, mas esse cálcio também pode sinalizar para a mitocôndria e pode sinalizar para a contração muscular, né, é o que ele vai fazer primariamente. E o cálcio, se for liberado em excesso, pode fazer o efeito contrário, mas o cálcio tem que estar lá no retículo sarcoplasmático e para estar lá ele depende de vitamina K. E aí você tem mais um fator que pode melhorar seu desempenho. Então, tudo isso vai influenciar, mas assim, eles têm a ver com o que está acontecendo no seu corpo. O único aqui que eu diria para você que vai ter um resultado, com certeza é a cafeína, né? Mas ele pode ter efeitos adversos, você pode ser um metabolizador lento, e se você for metabolizador lento e ele acumular muito do seu corpo, há indícios que ele possa causar câimbras em você. Então, os suplementos alimentares, eles não dependem deles para funcionar. Depende do tipo de atleta e do tipo de metabolismo, né? Então, basicamente, isso é o mais importante. Você tem, por exemplo, o radical livre induzindo a adaptação. Se você bloqueia esse efeito do radical livre, ou seja, a quantidade de radical livre gerada é diminuída porque você está usando antioxidante em excesso, essa adaptação não acontecerá. Então você não tem a biogênese mitocondrial. Então você vai entrar num patamar onde você nunca vai subir de nível se você usar o antioxidante de forma errada, né? Então sempre pensando assim, suplementos funcionam? Sim, pode funcionar. Bicarbonato de sódio, as doses geralmente são altas, né? E isso pode causar intolerância gástrica, isso é uma realidade, mas ele sempre vai funcionar em quem tem um lactato que está atrapalhando o metabolismo dele, né? Um lactato, na verdade, é o protohidrogênio em si que está atrapalhando a contração muscular pela acidose. E a gente mede o lactato por quê? Porque toda vez que você pega esse protohidrogênio e joga fora da célula, que é o metabolismo normal do seu músculo, você joga com o lactato. E você consegue dosar o lactato. Parte da premissa é que todo lactato que você encontrar que foi jogado fora do músculo, levou um protohidrogênio junto. Então, quanto mais o lactato, mais você tinha acidose intracelular. Vai funcionar em todo mundo? Pode funcionar, não. Vai funcionar em todo mundo? Pode funcionar em alguns. E todo mundo vai? Provavelmente não. Ele vai funcionar quando, né, a acidose compromete seu metabolismo. Então, em alguns pacientes o resultado será muito bom, né? E a intensidade da atividade física e a intensidade de velocidade ou poder gerados é que são fundamentais para que esse suplemento dietético funcione bem, né? Então o caminho metabólico tem que ser por essa via. A betalanina ela vai ligar na histidina, fazendo a lanilhistidina, que é a carnosina. A carnosina é um tamponante da acidose também, então ele só vai funcionar se a acidose muscular estiver complicando o seu desempenho. Se não estiver complicando, não terá resultado. Geralmente, atividade física, onde você tem uma intensidade mais elevada, quando você corre tem que ser uma velocidade mais elevada, ou quando você usa poder, né, ATP bruto, ou seja, quando você aciona a glicose anaeróbica em grande quantidade, ou quando você faz hidrógeno de ATP em grande quantidade, não consegue fazer a regeneração do ATP na velocidade necessária. Então tem a ver tudo com o que o produto faz, né? Então você vai ver, não, eu dei betalanina, não funcionou, a culpa é sua. Por quê? Porque o tipo de atividade física não requeria um tamponante. Se requer um tamponante, o paciente vai ter benefício. Lembrando que a betalanina atua de forma diferente do bicarbonato, então eles podem dar sinergia, né, e momentos de ação diferentes e ter uma sinergia para atletas. Funciona muito bem, por exemplo, em lutadores de judô, jiu-jitsu, MMA. Por quê? Porque a intensidade de atividade física é muito grande e eles têm um nível muito alto de fadiga ácida, né? Então a betalanina e o bicarbonato seguem esse caminho. Aí você fala, então eu vou usar o nitrato. O nitrato também segue aquela recomendação básica, né? Ele pode melhorar seu treino, melhora a sua pressão sanguínea, aumenta a biogênese mitocondrial, reduz o custo de oxigênio. Se você tiver, né, o ambiente para isso. Então, se você quer que o nitrato forme o óxido nítrico sem precisar de gerar acidose metabólica, toma o nitrato e durante a atividade física toma um agente redutor. A vitamina C seria um bom agente redutor,
né? Mas você não vai tomar junto, porque se você tomar junto, esse nitrato pode se converter no óxido nítrico no seu intestino. E aí vai ser ruim para você. E use o nitrato em cápsulas gastroresistentes. Mas você pode usar um suco de beterraba, um suco de alface, um suco de espinafre. Basicamente, ele vai melhorar a perfusão sanguínea e será o principal modo de ação dele. Melhorar a função mitocondrial e a eficácia da mitocôndria em gerar ATP para regenerar seu ATP lá na fibra muscular. O antioxidante ele vai funcionar diminuindo o estresse oxidativo, os radicais livres, que você gera, né, ou na mitocôndria, gerando pela cadeia de transporte de elétrons, né, ou você gera na contração muscular pela quebra ou degradação do AMP. Vai funcionar? Vai, desde que o estresse oxidativo seja motivo de queda de rendimento ou processo inflamatório. E aí a adaptação metabólica pode ser cegada se você usar o antioxidante no momento em que você não deveria, né? Essa é uma outra premissa básica. Então, você vê que muita coisa depende mais de você entender o campo metabólico em si do que dar o suplemento. A cafeína já não. A cafeína ele vai dar um upgrade no seu cérebro, vai estimular seu sistema nervoso central, vai melhorar a liberação de cálcio, vai aumentar a sua capacidade de gerar força, né? A dose sempre está aqui do lado, né? E ele vai melhorar o rendimento do paciente, inclusive melhora a função cognitiva em jogos de time, né? Então, se você... Há estudos mostrando, por exemplo, a melhora da performance cognitiva nos atletas também. O que pode ser interessante em alguns tipos de jogos, né? Ou atividade física, desde que seja em conjunto. A creatina. A creatina ela funcionará sim se você tiver falta de creatina para transportar energia de onde ela é gasta para onde ela é usada, né? Lá do seu citoplasma ou da sua mitocôndria para miofibrila. Geralmente a gente faz uma impregnação muscular e depois daquilo a gente mantém constante. Por exemplo, você faz a impregnação muscular em torno de 7 gramas, 21 gramas por 7 dias. Aqui está falando para dar 10 gramas durante 10 dias. Ou 3 gramas, né, uma vez por dia, durante um mês. Aí você chega na concentração máxima de creatina no músculo. E aí você terá o máximo de creatina para você ter o máximo de desempenho muscular. E aí você terá um benefício no seu paciente, sim, se ele tivesse um problema de gerar creatina no corpo, né? Então você tem estudos mostrando benefício. Aqui você tem o estudo de nitrato, né? É lógico que você vai falar assim, mas não funcionou em todo mundo. Não vai funcionar. Eu já passei para vocês por que pode funcionar, por que não pode funcionar. Então, aí daqui para frente agora é com vocês, analisar o tipo de atleta que você tem e ver que tipo de metabolismo que ele faz, né? Depende do tipo, você vai melhorar o desempenho. Eu já falei para vocês, se você der o nitrato tem uma vida média de 6 horas no seu corpo. Então, você dá o nitrato umas 2 horas na atividade física, antes da atividade física ou de uma competição, e dá uma vitamina C mais ou menos meia hora antes, esse nitrato vai virar óxido nítrico, ele vai dilatar a sua artéria e vai melhorar a sua perfusão. Essa é uma forma de você fazer o uso do nitrato para ele virar o óxido nítrico, sem depender de gerar uma acidose metabólica. E aí você vai ter um benefício. Ou você pode usar até um polifenol. Só que você tem que lembrar que se o polifenol funcionar como antioxidante, você pode não ter adaptação da mitocôndria, da barreira mitocondrial estimulada pelos radicais livres. Então o nitrato pode ser usado? Sim. E o antioxidante? O antioxidante pode dar resultado ou pode não dar resultado. Vitamina C, hoje em dia a gente não usa muito, né? A gente gosta mais de usar polifenólicos, que com certeza vão dar um efeito melhor e que tem efeito anti-inflamatório também, né? Ou substratos para você fazer essa enzima, por exemplo, a superoximutase mitocondrial, você precisa de manganês. A extracelular, que vai um radical livre que você gera ali pela contração muscular, que é o superóxido, cobre zinco, né? A glutationa peroxidase, selênio. Então é melhor você dar os substratos para que o seu corpo faça as enzimas à medida que ele precisa. Essa é uma adaptação metabólica. A vitamina C você vai ver que tem poucos trabalhos também mostrando benefício e tem mais trabalhos mostrando o cegamento do benefício. A adaptação metabólica não ocorre de forma perfeita quando você usa vitamina C e vitamina E nos seus pacientes no momento inadequado, né? Tem efeito antioxidante? Tem, né? Mas o radical livre é uma das formas de melhorar o desempenho físico, desde que gerado de forma controlada e não em excesso. Então, vitamina C e E também tem estudos, você vê que muitos não mostram benefício, né? Exatamente por esse motivo. Coenzima Q10 é outro suplemento utilizado, né?
o que ele faz? Ele aumenta a eficácia da cadeia de transporte de elétrons. E tem assim aquela questão, né? Sua cadeia de transporte de elétrons está funcionando bem? Tem coenzima Q10 lá? Tem. Então você não precisa de coenzima Q10. Ela faz a oxidação e a redução. Então o biquinol para o biquinol, o biquinol para o biquinol. E aí transporta elétrons pela cadeia de transporte de elétrons, gerando o ambiente adequado para você refazer seu trifosfato de adenosina. Pode dar resultado? Pode diminuir fadiga, por exemplo, né? Mas tudo tem a ver com aí eu estou precisando. O chá verde, o resveratrol, eles induzem a biogênese mitocondrial. É um momento bom para se usar, é um produto bom que tem efeito antioxidante, induz a biogênese mitocondrial. E eu recomendo você usar ele, por exemplo, em atletas ou pacientes, né, que não podem fazer um movimento. Então o atleta está lá machucado, né? Aí você quer manter uma biogênese mitocondrial nele, esses produtos funcionam muito bem. A curcumina também. Mas se você usar durante a atividade física, você tem que lembrar que, o chá verde ele pode induzir a biogênese mitocondrial, aumentar a termogênese, isso pode ser interessante. Mas ele pode também, pelo efeito antioxidante, cegar o benefício do paciente. Então funciona? Pode funcionar, mas também depende do campo metabólico, né? Então aqui você tem resveratrol, aumento da capacidade antioxidante, isso aí é uma coisa que não tem a dúvida que acontece. Vai aumentar o rendimento? Isso já é uma outra história, né? Então a creatina ela vai funcionar, né, daquele jeito que eu falei para você. Pode funcionar? Pode, claro que pode, mas você pode fazer a saturação do seu paciente e aí você vai ter o benefício, se você tivesse o paciente com deficiência de creatina para transportar a energia. Por isso que suplementar muitas vezes não é fácil. Suplementar é difícil, é complicado. Por quê? Porque você tem que entender e analisar o seu atleta e saber qual tipo de caminho energético ele faz, qual a demanda metabólica que ele tem. Isso demanda tempo, demanda conhecimento. Então, o atleta aeróbio, você tem que escolher a situação, né, e o campo metabólico tem que entender a geração de ATP, o que ele está usando para fazer o ATP, o trifosfato de adenosina dele, e se ele gera acidose, se ele não gera acidose, se o radical livre tem excesso, se ele tem, por exemplo, aumento de CK, se ele tem um processo inflamatório, se ele tem lesão. E o antioxidante, você se pergunta, ele pode usar? Aí você vai ter que entender se há necessidade ou não. E a fadiga? A fadiga só você vai ter resultado se você saber agir de forma correta, né? Então, tudo depende, né? Então, se você olhar por esse caminho, né, não é simplesmente dar o produto para o paciente e esperar que ele melhore, né? É analisar seu paciente com critério, conhecer o campo metabólico, a fisiologia do esporte, né? Fisiologia da condição muscular, bioquímica do ATP e como o produto funciona. E a partir disso você entra e faz uma intervenção que seja altamente eficaz. Legal? Muito obrigado pela atenção. Se você quiser mais conteúdo como esse, vai lá no meu canal na área do conhecimento. Lá tem muito curso legal para você acessar. Tem cursos gratuitos, tem cursos pagos, né? E dá um pulinho lá, com certeza tem um curso que preenche a sua necessidade. Tá bom? Legal, meninas e meninas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.